Primeiro livro dos Macabeus. Ora, aconteceu que, já senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou os vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte, e após ele seus filhos durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Perseguição aos judeus. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época, saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: Vamos e façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhes boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes dos pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão e afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios, e se venderam para praticar o mal. Quando seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre 2 reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos os que sucumbiram sob seus golpes. Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito, pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento. Tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou. Arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso um motivo de desolação em extremo para todo Israel. Príncipes e anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria e murchou a beleza das mulheres. O recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após, Antíoco
enviou um oficial a cobrar o tributo das cidades de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida, lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou-a, incendiou-a, destruiu as casas e os muros de derredor. Seus soldados conduziram ao cativeiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha, com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis e se fortificaram. Ajuntaram armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. Ali os acumularam. Constituíram-se deste modo, em grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram, e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos, e estes a abandonaram. Seu templo ficou desolado como um deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de luta, seus sábados em dias de vergonha, e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito, prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar aos seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a esta ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, sacrificando aos ídolos e violando o sábado. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e às cidades de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Deviam suprimir holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, erigir altares, templos e ídolos, sacrificar porcos e outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira a obrigarem-nos a esquecer a lei e a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi nesse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou comissários para vigiar o cumprimento de sua vontade pelo povo. Ordenou às cidades de Judá que oferecessem sacrifícios, cada um por sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei. Fizeram muito mal no país e constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilos e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades. No dia 25 de cada mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a circuncidar eram mortas, conforme a ordem do rei, com os filhos suspensos ao pescoço.
Massacravam-se também seus próximos e os que tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiam a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Foi nessa época que se levantou Matatias, filho de João, filho de Simeão, sacerdote da família de Joaribe, que veio de Jerusalém se estabelecer em Modim. Tinha ele 5 filhos: João, apelidado Gade, Simão, alcunhado Tazi, Judas, chamado Macabeu, Eleazar, cognominado Auarã, e Jonatas, chamado Afus. Vendo as abominações praticadas em Judá e em Jerusalém, exclamou: Ai de mim! Porque nasci eu, para vir a ruína do meu povo e da cidade santa, e ficar sem fazer nada, enquanto ela é entregue ao poder de seus inimigos e seu santuário abandonado aos estrangeiros. Seu templo tornou-se como um homem desonrado, e os vasos sagrados que eram o motivo de seu orgulho, levados como para um cativeiro. Seus filhos foram trucidados nas ruas e seus jovens sucumbiram ao gládio do inimigo. Que povo há que não tenha herdado de seus atributos reais, que não se tenha apoderado dos seus despojos? Toda a sua glória desapareceu, e de livre que era, tornou-se escrava. Eis que tudo o que tínhamos de sagrado, de belo, de glorioso, foi assolado e profanado pelas nações. Por que viver ainda? Matatias e seus filhos rasgaram suas vestes, cobriram-se de sacos e choraram amargamente. Sobrevieram enviados do rei a Modim para impor a apostasia e obrigar a sacrificar. Muitos dos israelitas uniram-se a eles, mas Matatias e seus filhos permaneceram firmes. Em resposta, disseram-lhe os que vinham da parte do rei: Possuís nesta cidade notável influência e consideração. Teus irmãos e teus filhos te dão autoridade. Vem, pois, como primeiro executar a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os habitantes de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Serás contado, tu e teus filhos, entre os amigos do rei. A ti e aos teus filhos o rei vos honrará, cumulando-vos de prata, de ouro e de presentes. Matatias respondeu-lhes: Ainda mesmo que todas as nações que se acham no reino do rei o escutassem, de modo que todos renegassem a fé de seus pais e aquecessem as suas ordens, eu, meus filhos e meus irmãos, perseveraremos na aliança concluída por nossos antepassados. Que Deus nos preserve de abandonarmos a lei e os mandamentos. Não obedeceremos a essas ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Mal havia acabado de falar, eis que um judeu se adiantou para sacrificar no altar de Modim, à vista de todos, conforme as ordens do rei. Viu-o Matatias, e no ardor de seu zelo, sentiu-se estremecerem suas entranhas. No ímpeto de justa cólera, arrojou-se e matou o homem sobre o altar. Matou ao mesmo tempo o oficial incumbido da ordem de sacrificar e demolir o altar. Com semelhante gesto, mostrou ele seu amor pela lei, como agiu Finéias a respeito de Zambre, filho de Salom. Em altos brados, Matatias elevou a voz então na cidade: Quem for fiel à lei e permanecer firme na aliança, saia e siga-me. Assim, com seus filhos, fugiu em direção às montanhas, abandonando todos os seus bens na cidade.
Então, uma grande parte dos que procuravam a lei e a justiça encaminharam-se para o deserto. Ali refugiaram-se com seus filhos, suas mulheres e seus rebanhos, porque as desgraças os oprimiam cruelmente.